Estamos a quase 6 meses do Enem e se você vai começar a estudar agora, saiba que sim, dá tempo. E nesse vídeo eu quero te mostrar absolutamente tudo o que você precisa para começar a estudar do jeito certo. Porque sim, quanto menos tempo você tem, mais bem planejados precisam ser todos os passos do seu estudo. Antes de começar a estudar, você precisa saber para onde é que você está indo. Isso significa ter noção de qual que é o curso e a universidade que você quer entrar. Porque sabendo disso, a gente consegue verificar quais são os pesos que a universidade que você quer entrar tá dando para cada área do Enem naquele curso que você quer fazer. Geralmente, os cursos de exatas, como engenharias, matemática, física, etc., eles costumam valorizar mais as áreas de matemática e naturezas do Enem. Já cursos de humanas tendem a valorizar muito mais as áreas de humanas, linguagens e redação. Mas cada curso tem seus pesos específicos. E para você saber isso, é só você olhar o termo de adesão do SISU. O termo de adesão é como se fosse um contrato que a faculdade faz com o SISU naquele ano. Então, por exemplo, digamos que eu quero entrar em medicina na UFBA. Eu vou lá no Google, vou jogar termo de adesão UFBA, vou clicar no PDF que vai aparecer lá nas pesquisas e vou usar o F3, que é a lupinha, né, para pesquisar medicina. Vai aparecer uma tabela com várias informações, número de vagas, um monte de coisa sobre o curso de medicina e vai aparecer também os pesos ali. Você vai ver que é peso 4 para naturezas, peso 3 para humanas, linguagens e redação e peso 2 para matemática. E agora que você tem os pesos, você pode fazer uma coisa muito importante, que é estimar a nota que você tem que tirar no Enem para passar no curso que você tem interesse. Nesse site você vai colocar os pesos que você acabou de pesquisar e vai colocando do lado possíveis notas que você teria que tirar em cada área, até você conseguir chegar na nota final desejada para passar no seu curso de interesse. Como é que você vai saber a nota final que você deveria tirar, né? Fazendo a média ali com os pesos, que é uma média ponderada. Você tem que ir também em outro site, que é a lista de aprovados da universidade que você quer. Por exemplo, no caso da UFBA é ingresso UFBA. Então você entra no site da universidade, olha a lista de aprovados na primeira chamada e vê quais que são as notas para a sua modalidade de concorrência, seja com cota, seja ampla concorrência. Então você olha quais são as notas e vê mais ou menos qual nota que você precisa tirar para passar esse ano. E no site de simulação você vai colocando ali possíveis notas em cada área para você chegar naquela nota final que você precisa. Fazendo essa estimativa de nota, você finalmente vai saber quantas questões mais ou menos você tem que acertar em cada área do Enem. Então tudo isso que a gente fez foi para saber quantas questões realmente você vai ter que acertar em cada prova. Esse é um parâmetro fundamental nos nossos estudos. E agora que a gente já sabe peso, nota, quantos acertos precisa mais ou menos em cada área do Enem, a gente consegue definir exatamente quais vão ser as nossas prioridades nos estudos. Por exemplo, se eu quisesse entrar em medicina na UFBA, não preciso porque eu já estou lá, eu teria que focar em natureza, em linguagens, redação e humanas. Mas se eu quisesse entrar em letras, eu não ia gastar meu tempo estudando muito matemática e naturezas, porque letras valoriza muito mais redação, linguagens e humanas. Então você vai usar os pesos para poder definir quais vão ser as matérias que você vai dar mais atenção nos seus estudos. Porém, os pesos, a nota que você precisa, não é a única coisa, apesar de ser um fator bastante determinante, que vai interferir nas suas prioridades durante os estudos. Outro fator muito importante é o seu grau de dificuldade em cada área do Enem. Então, por exemplo, apesar de natureza ser muito valorizado pela UFBA, eu tinha uma grande deficiência em matemática. Mesmo que eu tirasse uma nota excelente em natureza, se eu tirasse uma nota muito baixa em matemática, isso poderia me prejudicar. Então analise quais são as matérias que você tem mais dificuldade, seus pontos fracos. Essas matérias talvez você tenha que dar um grau a mais de atenção. Com as prioridades definidas, vamos definir também quantos dias e quantas horas você tem para estudar durante a semana. É muito importante nesse passo que você seja bastante realista. Considere aí todos os aspectos da sua rotina. Se você, por exemplo, ainda está na escola ou você trabalha até as 17 horas, você não vai definir que você vai estudar das 17 até as 22 horas, por exemplo. Você tem que considerar quanto tempo você gasta da sua escola, do seu trabalho até a sua casa. Se você vai chegar e vai comer, vai tomar banho, ou você vai direto estudar. Então seja realista quando você estiver definindo quantos dias e horas você vai ter para estudar na sua rotina. E uma pergunta que talvez você esteja se fazendo é: quantas horas você deveria estudar? Isso depende. E eu sei que depende é uma resposta bem chata, mas realmente depende do curso que você quer entrar, se ele é muito concorrido ou não, e da sua base. Ou seja, se você teve uma base aí ao longo do seu ensino médio, do seu
ensino fundamental boa ou não. Se você quer entrar em medicina, por exemplo, talvez você precise estudar mais horas e a sua base não foi tão boa. Se você quer entrar em um curso mais tranquilo, então menos horas vão ser suficientes. Eu, por exemplo, tive uma base muito ruim. No meu ensino médio a gente não aprendeu praticamente nada. Tipo assim, eu nunca saí de cinemática. Então eu tinha uma base muito defasada. Por dia, geralmente, eu estudava de 6 a 8 horas, mas eu não estudava no fim de semana. Pensa assim, se seu curso é mais concorrido, você precisa tirar de 750 a 850, 890 pontos, então você vai precisar estudar muito. Mas se seu curso já precisa de uma nota mais baixa, é mais tranquilo de passar, de 500 a 600 e poucos pontos, de 4 a 6 horas no máximo já é suficiente. Por isso, avalie com cuidado qual o seu grau de deficiência em cada área do Enem, e aí você define quantas horas você vai estudar ali durante a semana. Já sabe quantas horas? Agora vamos organizar o cronograma de estudos semanal. Nessa etapa, você vai definir o que você vai estudar em cada dia da semana. Eu confesso que eu não gosto daqueles cronogramas muito rígidos, não, que falam, vai estudar matemática na segunda, física na terça, história na quarta, e você só vai ter esses dias para estudar essas matérias. Eu não gosto muito disso, porque se acontecer qualquer coisa durante a semana, qualquer imprevisto, eu meio que já perdi aquele dia de estudos e só vou ver essa matéria lá na outra semana, ou vou ter que estudar no fim de semana para compensar e não acumular tudo. Então eu não gosto muito desse cronograma, mas isso varia de pessoa para pessoa. Então se isso funciona para você, ter essa coisa mais restrita, mais rígida, que meio que ajuda você a ser mais disciplinado, disciplinada, então beleza, não tem nenhum problema. O único ponto que você tem que tomar cuidado, que ele precisa estar no seu cronograma, é as suas prioridades. Então as suas prioridades têm que estar muito bem alinhadas ali com o seu cronograma. Você tem que fazer o seu cronograma pensando exatamente nelas. Eu vou te mostrar mais ou menos como eu faria essa organização do cronograma, e aí você se baseia para conseguir organizar o seu. As minhas prioridades eram, nessa ordem: matemática, física, química e biologia, humanas, redação, linguagens. Então veja que eu estudava de 3 a 4 matérias por dia, então dependia muito do meu grau de cansaço naquele dia e do tempo que eu tinha disponível. E eu organizava o meu cronograma com base no que era sempre mais importante para mim. E o próximo passo, ele não é obrigatório, mas eu gosto muito disso, eu acho que dá um norte muito bom para os estudos, que é organizar os assuntos que a gente vai precisar estudar em cada matéria, em cada semana do mês. Então eu fui distribuindo em cada semana que eu tinha para estudar até o Enem, quais assuntos eu precisava estudar de matemática, de física, de biologia, de humanas. Então tudo que eu tinha para estudar, eu fui colocando ali ao longo das semanas do mês. E eu fiz isso pelo Excel. Eu criei vários quadrados representando cada mês que faltava até a prova do Enem e dividi esses quadrados em 4 colunas, que eram as 4 semanas de cada mês. Em cada semaninha, eu coloquei ali os conteúdos que eu queria estudar. E eu já ia delimitando quando eu queria terminar a teoria de cada matéria. Então eu sabia que eu queria terminar matemática até junho, julho. Eu queria terminar física até agosto, setembro, por aí. Então eu já ia colocando uma quantidade de assuntos por semana que me permitissem terminar a teoria dessas matérias no mês que eu queria. Fazer essa organização me permitia ter mais controle sobre os meus estudos, me permitia ter tudo muito claro. Então eu super recomendo que você também faça isso. Se você não tem um cronograma de assunto, eu tenho um, inclusive ele tá aqui na descrição do vídeo, é só você usar ele, porque ele tem todos os assuntos que você tem que estudar pro Enem, tudo bem completo. Mas se você assinou alguma plataforma de estudos, algum cursinho, é só usar o cronograma do seu cursinho sem problema nenhum. Basicamente o que você tem que fazer é pegar esses conteúdos e organizar nas semanas que faltam até o Enem. Muito porque se você tá começando a estudar faltando 6 meses pro Enem, você vai ter menos tempo do que as pessoas que começaram no começo do ano. Então talvez você precise estudar mais assuntos por semana. Para garantir que vai dar tudo certo, faz essa organização. E se você quer um vídeo mais específico mostrando como montar isso, um vídeo bem detalhado de como eu fiz isso lá no Excel, então é só comentar aqui embaixo também para eu saber. E caso você esteja se perguntando se vai dar tempo de estudar todos os assuntos que você precisa até o Enem, calma, porque eu vou trazer um vídeo específico para cada área. Esse vídeo aqui é mais geral para você saber como se preparar do zero. E aí eu vou trazer para cada matéria um vídeo específico
específico sobre como estudar humanas em 6 meses. Então vou trazer quais os assuntos que você precisa, como você vai fazer para estudar humanas, então o método de estudos que eu mais recomendo. Então vai ter vídeo assim para cada área. Você já tem tudo que você precisa para começar a estudar, certo? Quase. Com seu cronograma organizado, suas semanas organizadas, sabendo que você tem que estudar até o Enem, falta você definir quais os métodos de estudos que você vai utilizar e qual vai ser a sua sequência específica de estudos. Como assim? Não basta você saber só que você vai estudar matemática e física todo dia. Você tem que saber o que especificamente você vai fazer e qual método específico você vai usar. Você vai assistir videoaula, você vai estudar por livro, você vai estudar por questões, você vai usar o Anki para estudar. O que exatamente você vai fazer? Então defina aí quais os métodos e qual a sequência do seu estudo. Como assim? Vou dar o exemplo de como eu fiz. Eu iniciava meus estudos por física, como a gente já viu no meu cronograma. E aí eu gostava de começar a estudar por meio de exercícios. Então eu fazia 30 minutos de questões, que eram da lista de exercícios do assunto que eu tinha estudado no dia anterior, ou eram questões de provas antigas. Então eu sempre fazia esses 30 minutinhos de exercícios como uma espécie de aquecimento também. Terminou os 30 minutos, eu passava para a aula teórica de física, a aula do assunto que eu precisava estudar naquele dia. Quando terminava a aula, eu fazia mais exercícios daquele assunto que eu acabei de ver a aula, o máximo de exercícios que eu conseguia, mas quando eu via que eu já estava cansada, que eu já tinha feito muito exercício, eu parava e passava para a próxima matéria, que era matemática. Eu começava estudando novamente matemática, fazendo exercícios. Então se sobrou exercícios do dia anterior, eu fazia alguns desses exercícios e passava para a aula de matemática que eu precisava ver naquele dia. Via a aula, fazia mais exercícios daquela aula e ia fazendo Anki também enquanto eu estava fazendo os exercícios e corrigindo eles. Então eu usava o Anki para colocar questões enquanto eu estava estudando. Então tudo que eu errava ia para o Anki. Quando eu terminava matemática, eu ia para química ou biologia e aí geralmente era diferente. Eu ia ver a aula desses assuntos e anotar mesmo coisas, fosse no Anki ou às vezes no papel também. E quando eu finalizava a matemática, eu ia fazer questões de química ou biologia. Aí com base no que eu estava errando, eu ia ver uma aula sobre aquele assunto. E basicamente essa era a minha sequência de estudos. Aí eu passava para o estudo de humanas, seguia ali meu método específico para humanas, que eu vou falar em outro vídeo para vocês, e depois terminava de estudar. E finalmente você chega no último passo, que é definir quais vão ser as suas fontes de estudos. Você vai assistir algum cursinho presencial, então em algum período do dia você vai estudar presencialmente, ou você vai assinar um cursinho online? Você vai assinar um cursinho ou você vai estudar pelo YouTube de graça? Você também vai precisar definir tudo isso, porque é um ponto muito importante dos seus estudos, por onde você vai estudar de verdade. Caso você vá assinar algum cursinho, tenta perguntar para alguns colegas, alguns amigos, ou até aqui nos comentários do vídeo mesmo, o que é que eles recomendam. E caso você vá estudar pelo YouTube, tem vídeo aqui no canal com os canais que eu mais gosto, que eu mais recomendo que você estude. Escolhe por onde você vai estudar cada área do Enem e aí é só começar. Ah, antes de começar, avisa também para sua família. Claro, se isso for possível, né? Tenta informar as pessoas que você vai estar estudando, que você vai estar focado, porque nesses 6 meses você vai ser aprovado no curso que você quer. E não esquece, vai ver o vídeo para você saber por onde estudar online no YouTube e a gente se vê lá. Tchau!